uma música, né? Foi assim, foi um tempo muito rico, muito gostoso e muito importante. A minha iniciativa foi, na época, inclusive, começamos com Tudo Sobre Minha Mãe, que foi o filme que eu me debrucei sobre ele, fiz um trabalho, tem um artigo publicado sobre o filme Tudo Sobre Minha Mãe, e o João deu o espaço, e foi assim que a gente começou, nessa interface que faz parte da história da psicanálise entre, né, a arte, seja ela pintura, seja ela cinema, seja ela música, poesia, literatura, né? Tanto Freud quanto Lacan, todos eles, né, nos jogam sempre, né, na arte, nas histórias, nos grandes nomes, nas grandes obras. Então, é esse o nosso trabalho, né? E é isso que nós vamos apresentar um pouquinho aqui para vocês hoje, né? Agora eu vou passar aí a palavra para a Maria Célia, ela vai começar, né? Num primeiro momento, introduzindo psicanálise, como vocês viram mesmo, né, no nosso programa. Depois a Marga traz um pouquinho de pintura e eu vou trazer um pouquinho de música, certo? Olá. Tudo certo, João? Tudo bem. Estava sem som lá para quem estava vendo, mas agora chegou o som. Tá, perfeito. Bom, eu vou fazer uma espécie de introdução desta questão nossa da psicanálise e arte, e a psicanálise como multipluralidade. A gente, não sei se vocês lembram a figura do nosso evento, que é Nossa Senhora do Desejo, e acho que ela representa muito do que eu quero dizer hoje. Do feminino, não sei se vocês lembram, é uma figura que parece de diversos elementos, inclusive estranhos e diferentes, mas que contam como um, formam uma figura e contam como uma estrutura. Nosso pensamento psicanalítico fala muito disso que é diverso, diferente, mas conta como um. Assim, vamos entender bastante o feminino. O feminino como suma de fatores, elementos do discurso, como forma de um entramado simbólico que nos constitui como seres, tanto feminino como masculino, como seres no geral. Nós trabalhamos desde o pensamento psicanalítico, como eu disse, com a ideia de estrutura, e com o sujeito, não como indivíduo, sino como assunto. O sujeito como do que estamos falando, é nosso tema, é nosso assunto, é muito mais que aquele indivíduo que se apresenta, que nós psicanalistas nos consultam. A gente sabe, num consultório a gente não fala, não, fala só de você, não, a gente fala da sua mãe, seu pai, seu periquito, seu cachorro, de todo mundo, porque tudo isso forma o que a gente chama de estrutura ou sujeito, que conta como um, mas é muito mais que um. Para entender um pouco o feminino, eu vou entrar na história. A psicanálise tem prêmio Nobel da literatura, Thomas Mann, que faz um ensaio maravilhoso sobre Freud, e ele diz que a psicanálise não só pode iluminar a história de uma pessoa, sino também a história da humanidade. E ele nos ilumina sobre isso, e eu acho que, pensando um pouco na história, a gente pode entender nosso lugar simbólico como mulheres ou no feminino. Por isso, eu vou trazer na história, lá no século XVIII, começo do século XVIII, o que acontecia socialmente. A mortandade infantil era muito alta, realmente muito alta. Mas a sociedade precisava de crianças, a sociedade estava crescendo
se precisavam de... Desculpa. Precisavam crianças. Então, começa a estudar, o Estado começa a estudar o que estava acontecendo e eles descobrem duas coisas em dois âmbitos diferentes. No âmbito mais carente da população, tinha muito abandono de crianças, seja pelas razões que fossem, maioria razões econômicas de não conseguir sustentar. Os hospícios estavam cheios de crianças, instituições religiosas. Até tem algo que parece absurdo, mas que representa o que acontecia. Eles tinham construído uma espécie de roda de madeira, igual o que tem no banco. Então, a mulher ia, depositava o bebê, girava, e o bebê caía diretamente na instituição. O curioso dessa época que a mesma mulher, às vezes depois, se oferecia como ama de leite para aquele bebê. Então, conseguia ter um contato, mas aí ela recebia uma ajuda econômica por ser ama de leite. Se era só mãe, não recebia. Na sociedade mais acomodada, a sociedade mais burguesa, as mães não se ocupavam das crianças, se ocupavam de outras coisas, do social, de eventos, literalmente se ocupavam de outras coisas. Aí que entra a medicina e entram estudos que descobrem que nas áreas rurais as crianças eram mais saudáveis e a esperança de vida era maior. Por quê? Porque as mães conseguiam se ocupar desses filhos. Então, começa toda uma campanha do Estado e dos médicos incentivando o cuidado da mulher para estas crianças. E eles têm um lema super interessante que eles dizem naquela época. O médico prescreve, a mãe executa dentro de casa. E daí surgem os manuais de como ser uma boa mãe, como ser uma boa esposa, porque tinha outra questão também, que não era só em relação às crianças, os homens. O Estado, a sociedade também precisava que o homem ou não morresse em brigas de rua, ou não caísse num bar. Então, a mulher também aparece um pouco como guardiã de sustentar aquele homem em casa. É algo que acontece ainda hoje e que me chama a atenção, principalmente nos jogadores de futebol. Um tema que vai gostar. Nos jogadores de futebol, pelo menos os argentinos que eu conheço um pouco mais do futebol argentino, você vê jovens, 25, 26 anos, já casados com 2 filhos. Por quê? Porque eles falam casa, tem a mulher, fica dentro de casa, então eles se asseguram que eles vão para o treino direitinho. E olha só, isso começa lá naquela época, mais ou menos no comecinho do século XVIII. Depois vem a Revolução Industrial. O que acontece na Revolução Industrial? A mulher também era necessitada nos postos de trabalho. Tinha alguns ofícios, profissões que precisavam do olhar, do cuidado feminino, mas ela também era necessária em casa. E aí começa um pouco aquela questão que a gente vive um pouco até hoje. E essa questão essa diferença entre, o que eu quero fazer, o que eu devo fazer, o que a sociedade me exige. E tudo isto para entender como a gente é formada por múltiplos fatores, por múltiplos determinantes. A gente pode entrar como o Freud trabalha a questão da cultura, como o Freud começa ouvindo as mulheres naquela época da Revolução Industrial, aquelas mulheres que tinham desafios, questões que não sabiam, fico em casa, vou trabalhar, eu quero estudar.
Freud ouve muito as mulheres adoecidas, mas ele tem um pequeno conflito com as mulheres que querem estudar e que eles também querem formar parte da teoria e que pensam seu próprio lugar dentro desse entramado simbólico. Muitas das mulheres que foram pioneiras da psicanálise não são muito conhecidas. Tem uma que eu não tenho estudado tanto como eu gostaria, mas eu tenho lido coisas super interessantes dela, que é Karen Horney, que talvez poucos ouviram falar, e que é a pioneira do que hoje seria a psicologia feminista, muito antes do feminismo existir como fenômeno. E ela tomava principalmente todas estas questões sociais. E ela falava mais que psiquiatras, a gente precisa de direitos, a gente precisa ser ouvida. E ele é uma das primeiras que trabalha profundamente toda esta questão do problema cultural, ou das exigências socioculturais da mulher. O que acontece agora, na época de hoje? O que acontece com o feminino hoje? Muita coisa está mudando. Hoje, felizmente, não tem tanta criança que morre, mas tem muita criança que não nasce. O índice de natalidade está literalmente despencando no mundo todo. Tem políticas públicas, tem alguns estados que estão fazendo campanhas para promover, mas não resolve. E hoje, mais de 70% dos jovens falam que não se sentem realizados, que não querem ter filhos. E aqui vai a minha pergunta para pensar e refletir. É muito bom ter novamente esses espaços para a gente pensar juntos. Será que é liberdade? Será que é realmente espaço a novos desejos? Ou mudou o ideal da época e agora a gente fica preso a sucesso, carreira, viagens, liberdades? Porque o ideal é algo imposto, é aquilo que eu deveria fazer para a sociedade. O desejo não é objeto, o desejo não é querer coisas, o desejo é o que nos motiva, o que nos causa. O desejo é causa, é aquilo que me movimenta como sujeito. Então, algo muito interessante para pensar hoje, como está o lugar do feminino hoje. E para pensar onde a gente se coloca neste entramado simbólico entre o desejo e o ideal. Estamos presos a novos ideais de época, estamos sendo mais livres, não? E eu acho que é uma pergunta interessante para se sustentar, porque nossas perguntas, pelo menos desde o pensamento psicanalítico, são mais para sustentar que para responder, para que nos ajudem a pensar coisas diferentes. Porque tem um dado curioso também para pensar. Mais de 90% dos jovens adultos que têm filhos não se arrependem. Então, tem algo aí que é interessante pensar nesta questão de estamos seguindo o nosso desejo, somos mais livres ou estamos presos a novos ideais de época que, em definitiva, também nos podem terminar sufocando. Porque se todos desejamos o mesmo, eu acho que tem alguém que não está desejando. Muito obrigada. Um minutinho. Bom. Está descendo? Dá para esperar? Porque a Maria Célia me inspirou. Não acredito. Mais, né? Me inspirou mais. Então, antes de colocar o
vídeo, né, com que eu começaria a apresentação. Bom, eu sou Margarete Arilha, eu sou psicóloga psicanalista. Depois vocês falam no debate. A Maria Célia é psicanalista argentina de Jundiaí, né? Sim, região. Mas, então, voltando aí um pouquinho mais à linha também, né, quando a Rita colocou a trajetória lá do começo, né, daqueles anos, acho que você pulou a pandemia, né? E a pandemia foi na pandemia, nosso grupo realmente teve, acho que o primeiro ano, segundo 2 anos, né? Talvez 2020, 2021, acho. Durante 2 anos, a nossa produção cresceu imensamente como grupo, embora nós não nos sentíssemos preparados para vir a público e colocar novas questões, né? Nós estudamos muito, né? E o grupo foi muito importante em termos de servir como um espaço, como um esteio acolhedor entre nós, porque todas as questões estavam sendo questionadas, né? Desde como atender. Eu me lembro de, assim, uma das primeiras questões que nós trazíamos, né, para o grupo foi, né, como era surpreendente ver que as angústias que os pacientes traziam, né, eram as mesmas angústias que a gente estava vivendo, né? Então, isso era um fato absolutamente inusitado, né? Quer dizer, as perdas, os medos, as angústias, as aflições físicas, psíquicas, como atender, o que atender, o significado do online. Então, vamos dizer assim, uma repetição, entre aspas, né, completamente inusitada, né? Quer dizer, eventualmente, um paciente, você está vivendo uma situação muito específica e você ter ali uma superposição com o paciente, mas ali não, quer dizer, praticamente os mesmos pacientes trazendo as mesmas questões que a gente está vivendo. Me lembro muito dessas, e outras vieram também, né? Então, foi um momento muito profícuo. E essa tarde de hoje ela acontece como consequência de um momento que a gente disse, bom, agora a pandemia já passou, vamos retomar, né? Vamos retomar as nossas conversas. E então resultou nesse encontro muito legal estar aqui, né? Novamente. E, de outro jeito, com outras questões, né, com outras pessoas, em outros settings, com a Fermata colaborando, mas com o João aqui, né? Então, assim, realmente é um grande prazer. Mas o que eu queria dizer é que aqui a Maria Célia me inspirou, porque ela coloca algumas questões, ela parte, né, de um debate que é um debate demográfico, né? Um debate demográfico associado às questões de população, né, que é uma área muito afim também, assim, da minha trajetória profissional, né? Eu trabalho no núcleo de pesquisas da Unicamp de demografia, né, tomando a área de saúde pública. Então, essa interlocução, né, entre demografia, políticas públicas de saúde da mulher e cada vez mais saúde mental, né, em associação com a psicanálise, é algo que me convoca, né? E eu acho que a Maria Célia traz um ponto muito importante, né, que é como esse debate sobre o lugar das mulheres e o lugar do feminino, né, e aí a gente tem que começar a falar das questões de gênero também, eles não estão dissociados desse macro movimento, né? Então, há uma questão, né, sempre há uma questão, né, de a gente pensar o que é a população hoje, em cada lugar, né, no Brasil, no mundo, né? Como é um movimento de nascimento, de desenvolvimento e de morte das pessoas, que isso é o que a demografia estuda, qual é o movimento das pessoas na sociedade, né? E isso, obviamente, perpassa por questões sociais, culturais, políticas e econômicas extremamente importantes. E, ao longo das décadas, a década de 70, ela foi absolutamente marcante, porque ela traz justamente um movimento social que vai dizer, olha, tem um grupo aí populacional, que são as mulheres, que estão interessadas em dizer que nosso corpo nos pertence, né?
trazer essa frase, né? Essa frase marco, né? Um eixo marco, ao dizer nosso corpo nos pertence, foi problematizado todas as questões associadas, né, ao direito à saúde, ao direito de ter ou de não ter filhos, ao direito ao uso da contracepção, o direito ao planejamento familiar, o direito ao aborto e a necessidade de construir políticas públicas pelo Estado destinadas a atender essas demandas de direitos das mulheres. Passadas várias décadas, o que é que foi visto? A contracepção cresceu, o acesso à contracepção cresceu, e as mulheres, à medida em que se escolarizam mais e passam a usar mais contracepção, começam a querer ter menos filhos. Só que isso tem sido um movimento, vamos dizer, um comportamento, né, que não está parando em nenhum lugar do mundo, né? E na Europa, nos países europeus, o que a gente vê? A gente vê que mesmo países que estão começando a dar incentivos para que as mulheres venham a ter filhos, né? O Trump agora está ofertando, parece que $5.000, alguma coisa, né? Como se isso pagasse a primeira noite perdida, né? Vamos dizer assim. Então, eles estão propondo coisas absurdas, né? Principalmente tem países que estão mais associados a perspectivas mais conservadoras, digamos assim, né? Que são aqueles que estão querendo uma construção de aumento do número, retomada, né? Do crescimento populacional. Mas continua uma questão. Pesquisas têm mostrado que um fator crucial é a ausência da presença dos homens no compartilhar das tarefas domésticas, com relação às questões financeiras, com relação à presença, com relação ao compartilhar. E, por outro lado, a não presença do Estado, que também oferta de maneira desigual o acesso a políticas públicas, né, de educação, saúde, para dizer o mínimo, né? Então, educar, fazer desenvolver, né, é uma tarefa extremamente complexa, né, e que está se deparando, além de tudo, com mulheres que têm um conjunto de oportunidades que 5 décadas atrás não existiam, né? Então, hoje, a construção do desejo das mulheres, né, mudou. Nós estamos em outros cenários. Fora, vamos dizer, o mundo incivilizado, né, que realmente não anima muito, né, as famílias, os casais ou as mulheres a terem filhos. Né? Eu não me canso de ouvir mulheres jovens dizendo: bom, mas será? Né? O que será que vem por aí? Né? Então, a redução das taxas de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher... Desculpa. Que é o número... Podia ter me avisado antes. Que é o número médio de filhos por mulher, né, as taxas de fecundidade, vem reduzindo a um nível de não reposição. O que quer dizer isso? Né? Se esperaria que de cada 2 nascessem pelo menos outras 2 pessoas. E as taxas estão abaixo de 1. Né? São Paulo, por exemplo, as grandes metrópoles, e no Brasil. Agora, isso tudo é muito desigual. Se a gente for olhar por classe social, gênero, raça, etnias, né? Então, a clivagem tem que ser pensada, né, de várias maneiras, né? Então, acho que esse é um debate extremamente importante, né, e que ajuda a gente a pensar no porquê, ou eu consigo me justificar mais ainda no porquê que eu pensei em trazer a Frida Kahlo, né, como um exemplo, né, uma configuração, uma subjetividade, vamos dizer assim, de mulher que permite a gente entender, numa única história de vida, todos os matizes do feminino, né? E pensando nessa relação entre o que é a psicanálise e a arte e como foi que ela, através da arte, usou a arte como uma mediação
para viver as inúmeras angústias da vida dela e poder, através desse processo, alcançar a possibilidade de, ainda tendo uma vida muito turbulenta, realizar desejos que ela construiu, né? Bom, agora sim, então, Frida Kahlo. Sim, eu escolhi um pequeno vídeo muito curtinho, né, para a gente ter um patamar para entender um pouco algumas das obras da vida dela. Acho que eu vou sair daqui. Melhor eu sair, eu estou bem no meio. Não? Não atrapalha? Na série Grandes Artistas, vamos falar sobre pintores, escultores, músicos, autores, etc. Neste episódio, vamos fundo no mundo da pintora mexicana Frida Kahlo. Vamos conhecer a sua história pessoal, sua técnica e suas obras mais famosas. Prepare-se para ser tocado pelos autorretratos intensos e emotivos de Frida, que retratam sua vida pessoal e suas lutas. Acompanhe-nos nesta jornada de descoberta e aprecie a arte de Frida Kahlo como nunca antes. Não perca este episódio emocionante de Vida e Obra. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum episódio novo e continuar aprendendo sobre as maiores personalidades da história da arte. Juntos, podemos explorar o mundo da arte de uma forma ainda mais profunda e enriquecedora. Frida Kahlo. Frida Kahlo foi uma importante artista mexicana, muito à frente de seu tempo. Suas obras exaltavam a nacionalidade e a autenticidade de sua história pessoal de inigualável sofrimento. No entanto, a relevância da autora extrapola o campo da arte devido às contribuições que fez em várias esferas político-sociais. Afinal, ela tinha uma visão política alinhada à esquerda, defendia a liberdade corporal e sexual e lutava pela igualdade de gêneros, que em especial das mulheres. A dor crônica que Frida sentiu ao longo de sua vida após o acidente também foi uma fonte constante de inspiração para sua arte. Ela retratou sua dor física e emocional em vários de seus autorretratos, e seus quadros são conhecidos por sua intensidade e honestidade. Sua primeira obra foi autorretrato com vestido de veludo datada de 1926, quando já estava acamada. O retrato foi feito e enviado para seu então namorado, Alejandro, com o objetivo de reconquistá-lo. A última obra de Frida finalizada alguns dias antes de sua morte, em 1954, Natureza Morta, Viva a Vida. Não se sabe ao certo quando Frida pintou as melancias, muitos historiadores acreditam que ela iniciou essa obra muito anos antes. Porém, é preciso destacar um simbolismo, sendo coincidência ou não, na cultura mexicana, as melancias são frequentemente associadas às figuras das caveiras, a principal representação da morte no país. Podemos encontrar alguns padrões como o uso de cores vivas e a repetição de alguns temas que movem a estética da criadora. Entre os seus temas mais frequentes estão autorretratos. Frida ficou durante muito tempo acamada, o que levou com que seus pais instalassem um cavalete sob a cama e alguns espelhos no quarto. Por passar muito tempo observando a própria imagem, Frida resolveu investir na criação de autorretratos. Entre os mais famosos estão autorretrato com macaco, autorretrato com vestido de veludo e autorretrato com colar de espinhos e beija-flor. Representações da família. O berço de Frida foi registrado em sua pintura não só como fonte de sofrimento, mas também como maneira da pintora perceber a sua genealogia e origem. Esse tema, dos mais potentes da sua produção, costuma ser representado pelas telas Meu Nascimento e Meus Avós, Meus Pais e Eu. Amor. Diego Rivera, o muralista mexicano, foi indiscutivelmente o grande amor da vida de Frida Kahlo. As consequências dessa relação avassaladora foram também retratadas em muitas das telas da pintora. As principais pinturas que registram o encontro do casal são Frida e Diego Rivera, Diego e Eu e Diego em Meu Pensamento.
A maternidade. Frida Kahlo tinha muitos desejos de ser mãe, mas a infertilidade resultante de seu acidente de trânsito impediu que ela realizasse esse sonho. Ela sofreu muito com sua infertilidade, e essa dor é retratada em vários de seus quadros, incluindo a Henry Ford Hospital em Andechildbarf. Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderon, mais conhecida como Frida Kahlo. Nasceu em 6 de julho de 1907, em Coyoacán, uma vila ao sul da cidade do México na Casa Azul, onde hoje funciona um museu dedicado à artista. Decorrente de uma grave pneumonia ou embolia pulmonar, Frida falece no dia 13 de julho de 1954, aos 47 anos. No diário da artista foi encontrada a seguinte frase: "Espero alegre a minha partida, e espero não retornar nunca mais." Na internet tem uma série de vídeos, mas um pouco o que eu queria estabelecer com vocês era o conjunto, era um pouco a linguagem artística que ela estabeleceu, né? E quero partir aqui do nome dela, Madalena, que é um nome muito comum, espanhol, mas austríaco também, Madalena Carmen Frida, Madalena Carmen Frida Kahlo Calderon, ou Frida Kahlo, que é o nome abreviado na vertente de seu pai alemão. Então, hoje, ela é um ícone da arte mexicana do século XX, uma feminista resgatada pelo movimento social do final do século, né? Então, a sua obra, ela realmente é instigante, audaciosa, desafiadora, e dizia, ela mesma, que a sua pintura trazia consigo a mensagem da dor. Então, o seu nome, como todo nome, abriga efeitos de significação. Como Lacan informa, né, este nome carrega significações e advertências. O nome, definido por alguém desejante, carrega uma cartografia identificatória. O nome é o nome da falta. Retrata não o indivíduo, mas aquele que falta naquele lugar. Frida sempre declarou como sua vida foi construída entre duas culturas, a alemã e a mexicana, proveniente, sobretudo, das origens indígenas da sua mãe. E é isso que seu extenso nome, já no nome, parece representar, os matizes do feminino. A briga cultural que sempre carregou consigo mesma vem associada com a questão do tempo. Eu só quero lembrar aqui, numa nota, que Frida teve uma vida vivida entre 1907 e 1954, 47 anos que foram vividas em rotas paralelas àquelas de Freud e de Lacan, basicamente Viena e Paris. Com Lacan, sabemos que cada sujeito tem sua gramática inconsciente, e Frida se adianta seu tempo, fazendo ato e, sem saber, desenhando suas marcas do que vinha sendo estudado e pesquisado no outro continente por Freud e Lacan. Angústia, desejos e sonhos como manifestações inconscientes e que se sucedem ao longo de sua vida, trazendo matizes do feminino e que vão se conformando como autorretratos do seu inconsciente, muito embora não houvesse nela, nem no México, naquele momento, um repertório ou uma linguagem que pudesse definir que aquilo que ela estava atuando vinha sendo estudado e nomeado no continente do lado de lá. Frida fala das suas dores, responde não ser surrealista. Diz que pinta sua realidade e não seus sonhos, porém não consegue ainda expressar com o repertório conceitual de que dispomos o que ela vivia. Mas ela escaneava o seu ambiente inconsciente. Sua resposta reafirma o que faz, pintar o real ou seu mundo inconsciente. Um jogo entre o visível e o invisível, debate ainda incipiente na América Latina naquele momento. Um corpo cortado, atravessado por fatores externos que a dilaceraram, e, sobretudo, o acidente ocorrido aos seus 18 anos. A sua busca pela maternidade e a manutenção do vínculo amoroso com Diego, seu grande amor, construíram essa autobiografia ao longo da sua vida. Mas ela parte de sua angústia e de seus desejos. Mário Eduardo Costa Pereira descreve a angústia como um afeto que se volta para o futuro e que pode se constituir como risco e perigo para o sujeito do ponto de vista de sua fantasia e de sua organização libidinal. O encontro com o real, com aquilo que revela o sujeito a si mesmo ou a si mesma.
Frida não se inibiu diante desse processo. Não precisou esconder seu corpo nu e atravessado pelos ferros. Não se escondeu dessa tarefa. Fez de sua arte seu espelho. O retrato de sua conversa cotidiana para buscar entender sua subjetividade, os matizes de sua vida com seu corpo e seus amores, inclusive homoeróticos. Vou terminar. Deixo como questão as possíveis diferenças entre a experiência de viver os distintos matizes do feminino de maneira contundente, como fez Frida, se confrontamos este tipo de atitude com a exposição de imagens que vivemos atualmente pela internet, né, pelas mídias sociais, né, de todos, né, estamos aqui pensando nas questões das mulheres, com essa exposição de imagens. São autorretratos? São autorretratos que querem traduzir e retraduzir a dor e o sofrimento, ou querem, ao contrário, entupir, né, os vazios e as lacunas que, se confrontados, poderiam, eventualmente, trazer a superação e a possibilidade de promover novas significações? Por que resistimos às dores, aos traumas, e não trabalhamos, como sociedade, com as singularidades de cada de cada mulher, nas suas diferentes matizes, em suas distintas expressividades? O resto fica para o debate. Obrigada. Frida, né, dá para fazer a sequência aqui, né? É impressionante, né, a força dela, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho de poesia. E vou contar também aí com a Suzana e o João, né, que vão me auxiliar aqui com música e não só com poesia, né? A participação especial da Fermata, né, com a ajuda musical. Bom, vamos lá. Começando. Ah, é? Já vou montando aqui. Obrigado. Então, vamos lá. Nas canções de Chico Buarque, já vou explicar por quê nas canções de Chico Buarque. Além de ser nossa paixão, né, Solange? Além de ser uma paixão assim forte, né, ela também porque isso me atravessou num determinado momento. Mas vou começar com um trecho de uma, né, já de Tororó. Assim, dentro da fêmea, Deus pôs lagos e grutas, canais, carnes e curvas e cós, seduções e pecados infernais. Em nome dela, depois, da fêmea, criou perfumes, cristais, o campo de girassóis e as noites de paz. Chico Buarque, 1988. Pois é, a poesia, diz a psicanálise, é um espaço que permite ao inconsciente aflorar. É como se o poeta, pela vida dos afetos, tivesse o poder, ou melhor, uma maior possibilidade de contato com o próprio inconsciente. Freud, em Escritores Criativos e Devaneios, 1908, nos diz o seguinte, eu adoro esse trecho. Nós, leigos, sempre sentimos uma intensa curiosidade em saber de que fontes este estranho ser, o escritor criativo, retira seu material e como consegue impressionar-nos com o mesmo e despertar-nos emoções das quais, talvez, nem nos julgássemos capazes de sentir. Eu vou começar com uma pergunta
que é a pergunta que permeia, né, a obra do Chico, assim como é a que permeia a psicanálise, tanto em Freud quanto em Lacan. O que era a mulher? Né? Em alemão, que eu não sei pronunciar muito bem, o "as with das Weib", né? Das Weib. O que era a mulher? Essa é a pergunta não respondida que se fez Freud em carta a Marie Bonaparte. Marie Bonaparte foi uma psicanalista e escritora francesa, ligada a Freud. Marie, ela utilizou-se de sua fortuna, uma mulher importante, psicanalista, que viveu entre 1882 e 1962. Ela utilizou-se de sua fortuna para ajudar a popularizar a psicanálise. E também ajudou Freud a fugir da Alemanha nazista. Mas a pergunta não foi respondida. Ele fez, mas não foi respondida. Em 1933, Freud publica uma conferência chamada de número 33 sobre a feminilidade. E, depois de discorrer sobre vários aspectos do tema proposto, ele conclui com o seguinte parágrafo. Eu vou ler aqui direto do Freud, com o seguinte parágrafo. Ele escreve a conferência, depois ele termina dizendo assim: isso é tudo o que eu tinha a lhes dizer sobre a feminilidade. Certamente é incompleto e fragmentário, e nem sempre parece amigável. Mas não esqueçam que retratamos a mulher apenas na medida em que o seu ser é determinado por sua função sexual. Tal influência vai muito longe, é verdade, mas não perdemos de vista que uma mulher, né, essa influência da questão do sexual, né, ela vai muito longe. Ele diz, mas não perdemos de vista que uma mulher também há de ser um indivíduo humano em outros aspectos. Se quiserem saber mais sobre a feminilidade, interroguem suas próprias vivências ou dirijam-se aos escritores e poetas, ou esperem até que a ciência possa lhes dar mais informações mais profundas e coerentes. Então, Freud pede que a gente consulte os escritores, os poetas e as nossas próprias experiências, feito Frida, certo? Frida nem sabia ainda o que estava acontecendo lá em termos de psicanálise, mas ela conseguiu fazer um contato com a sua própria experiência. Então, ele diz, é a sua própria experiência de ser mulher e os poetas e os escritores que vão explicar muito melhor do que eu sobre de que se trata o feminino. Bom, seguindo assim, né, essa proposta do Freud, que reconhece a feminilidade, reconhecendo a importância da arte, né, em todas as suas formas, para falar da mulher, eu estava ali perdida nos meus tempos de estudando em linguística, fazendo mestrado em linguística, psicologia, formação em psicanálise, e escuto no rádio do carro o lançamento de um livro de uma psicanalista, professora de literatura, Adélia Bezerra de Menezes, que ela tinha lançado um livro que se chamava Figuras do Feminino na canção de Chico Buarque. Não teve dúvida, né? Botei meu marido ali para correr e falei, acha esse livro para mim, por favor. E ele achou e me deu de presente. E ele me acompanhou, porque, de fato, assim, eu queria dizer que o que foi, né? Assim, de fato, o que eu encontro nesse trabalho da Adélia com Chico, né? Ela era professora de literatura da USP e da Unicamp, né?
Fui procurar, inclusive, a Adélia, porque ela também tem um trabalho muito interessante sobre a questão da palavra. E o livro me captura por conta desse recorte que ela fez da poesia na canção. Ela diz assim, começando o trabalho dela, eu não preciso pôr a música, hoje nós vamos pôr porque eu não abro mão da música, né? Mas a poesia, ela vai fazer vocês pensarem na música, na melodia, né? E essa poesia que ela traz, do Chico, é porque ele busca versar sobre a mulher e o seu desejo. O tempo todo, a poesia do Chico traz essa questão dessa relação da mulher e o seu desejo. Um desejo que, como ele mesmo diz, o Chico, e a psicanálise, é sempre outro. É sempre outro. Né? Essa questão de sou mãe, mas quero trabalhar, mas quero ser mãe, mas quero pintar, mas quero dançar, mas quero fazer atividade física. Somos assim. O nosso desejo é sempre outro, e outro, e outro ainda. Né? Mas isso é que é bom. Ela encontrou na poesia das canções histórias de amor e desamor, de vida para a poesia e de poesia para a vida. Ela demonstra que Chico consegue fazer emergir o ser e a fala da mulher de uma perspectiva, por vezes, espantosamente feminina. Não há nesse trabalho dela o interesse de criar, para a gente pensar, um espaço de militância, de embate, mas um espaço para escutar, perceber e apreciar o feminino nas mais diversas versões e possibilidades. O feminino no amor, no cotidiano, no protagonismo, na submissão, na loucura, no comprometimento, no algoz e na vítima, na maternidade e na entrega aos prazeres do corpo. Sem ano, sem época, mas sempre no seu tempo. Esse tempo singular de cada um, de cada uma. Até porque é disso que se trata o ser mulher. A riqueza é imensa, e cada letra justificaria um encontro, mas hoje a proposta é que a experiência de ouvir possa despertar em cada um, em cada uma, o desejo de ouvir mais e ler mais os poetas do nosso tempo. Seguindo Freud, não vou fazer falar a psicanálise daqui para frente, mas o poeta. Vou fazer falar a poesia, em homenagem a todas as figuras do feminino. Então, vamos seguir Freud, vamos ouvir o poeta. Bom, eu enumerei aqui rapidinho, antes da Suzana entrar, uma boa parte dos nomes de músicas, né, em que o Chico tem nomes de mulheres. Então, ele tem música com os seguintes nomes: Joana, Madalena, Iracema, Terezinha, Carolina, Bárbara, Helena, Ana, Geni, Clarice, Luísa, Silvia, Cecília, Cristina, Iracema, Lola, Nina, Rosa, Renata Maria, Januária, Rita, Angélica, Joana, Beatriz e talvez mais algumas. Isso entende? Bom, então, nós vamos começar, porque o Chico ele traz assim, a mulher como musa inspiradora dos poetas. Então, nós vamos começar com Beatriz. Né? Nós vamos ouvir a Suzana tocar a Beatriz, ela vai tocar e eu vou falando. Pode ir tocando e eu vou jogando os versos. Essa Beatriz são perguntas sobre quem é, né? Quem é a mulher, né? Então vamos lá. Olha. Será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz? Será que ela dança?
no sétimo céu? Olha, será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz? Será que ela mora num arranha-céu? E se as paredes são feitas de giz? Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina a vida da atriz? E se ela um dia despencar do céu? E se os pagantes exigirem bis? E se um arcanjo passar o chapéu? E se eu pudesse entrar na sua vida? Sim. Me leva para sempre, Beatriz. Me ensina a não andar com os pés no chão. Porque para sempre é sempre por um triz. Pois é, né? Será de louça, de giz? Bom, mas também o Chico vai mostrar a questão do sentimento de perda e de falta. Uma música bastante interessante que tem a ver com tantas coisas, talvez com a criação, né, o momento da costela que é tirada, ou talvez o momento do andrógeno, narrado no Banquete de Platão, que é aquele ser dividido por Zeus, que vão passar uma vida inteira procurando sua metade, né? Ou, se quisermos pensar na castração pela via da psicanálise, ele tem pedaço de mim. Pedaço de mim, que eu vou ler rapidinho, porque senão a gente não sai daqui hoje, né? Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói e lateja. É assim como uma fisgada no membro que já perdi. Ele também destaca a ousadia explícita
na letra do meu amor, e também a ousadia velada, né? Então, o meu amor tem um jeito, né, que é todo seu, né, de me fazer carinho, de me contar e de tantas coisas, e ele vai descrevendo esse jeito do meu amor, que é lindo. Mas eu vou destacar aqui para ler para vocês uma outra, que ele diz da ousadia, que é velada, que é uma letra que ele escreveu, e aqui eu acho que o inconsciente aparece bastante. Por que o inconsciente aparece? Porque ele só consegue escrever isso porque isso o tocou em algum momento. Ele escreve uma letra baseada numa cena de avô, né, tão parecida com a do Freud, do Fordá, né, baseada no avô que observa o neto se percebendo enrolado pela mãe, que deixa uma blusa no berço e vai passear. E ele escreve assim: que roupa você veste? Que anéis? Por que você se troca? Que bicho feroz são seus cabelos que à noite você solta? De quem é que você brinca? Que horas você volta? Seu beijo nos meus olhos, seus pés, que o chão sequer não tocam, a seda a roçar no quarto escuro e a réstia sobre a porta. Onde é que você some? Que horas você volta? Quem é essa voz? Que assombração seu corpo carrega? Terá um capuz? Será o ladrão? Que horas você chega? Me sopre novamente as canções com que você me engana. Que blusa você, com seu cheiro, deixou na minha cama? Você, quando não dorme, quem é que você chama? Para quem você tem olhos azuis e com as manhãs remoça? E à noite, para quem? Para quem você é uma luz? É muito forte, né? E a Adélia vai dizer: será que é o neto? Ou será que é ele revivendo, talvez, ali, né, o ciúme da mãe, que sai sorrateira e deixa o filho que se questiona? Ele vai também fazer ela também vai trazer para a gente um momento importante, que é um pouco daquilo que já a Maria Célia falou, e um pouco daquilo que a Frida também fez, que é esse protagonismo da mulher. Principalmente, ela vai trazer esse momento quando ele começa a parar de cantar As Mulheres na Janela, né? Porque Janus, de Januária, Janus, em latim, significa janela. E ele canta Januária na janela. A banda também se debruçava na janela, a moça. E agora nós vamos escutar uma outra na janela, né? Que o João vai cantar para nós, que eu acho que é a mais profunda dele, né? Da janela, que é Carolina. Vamos ouvir o João? Uma boa tarde. Bom, obrigado pelo convite de estar aqui com esse projeto que a gente começou lá atrás, né? E a gente teve aí um pequeno hiato, mas hiato pandêmico. Mas a alegria estar com essas mulheres maravilhosas, né? Maria Célia, a Margarete e a Rita, que nós há muitos anos, né, começamos essa ideia juntos. E além do Ricardo e da Suzana Ana Fermata, que também são parceiros de muitos anos. E eu penso que são pessoas que estão sempre querendo serem meios, além de também realizarem, mas de meios para que as coisas aconteçam em relação à cultura, em relação à arte. E é muito legal a gente partilhar desses mesmos pensamentos, dessas mesmas forças, né? E, principalmente, o Psicanálise e Arte, também eu quero destacar essa questão da mulher, né? Que sempre foram mulheres à frente e abrindo esse espaço de uma forma muito robusta, muito com substância. Então, é uma alegria. Obrigado por estar aqui. Vamos lá.
Carolina, né? Carolina, vamos lá. Então vamos lá. Carolina, nos seus olhos fundos guarda tanta dor, a dor de todo este mundo. Eu já lhe expliquei que não vai dar, seu pranto não vai nada mudar. Eu já convidei para dançar, é hora, já sei, de aproveitar. Lá fora, amor, uma rosa nasceu, todo mundo sambou, uma estrela caiu. Eu bem que mostrei sorrindo pela janela, olha que lindo, mas Carolina não viu. Carolina, nos seus olhos tristes guarda tanto amor, o amor que já não existe. Eu bem que avisei, vai acabar, de tudo lhe dei para aceitar. 1000 versos cantei pra lhe agradar, agora não sei como explicar. Lá fora, amor, uma rosa morreu, uma festa acabou, nosso barco partiu. Eu bem que mostrei a ela, o tempo passou na janela, só Carolina não viu. Eu bem que mostrei a ela, o tempo passou na janela, só Carolina não viu. Obrigado. A próxima é a Terezinha. Tá, eu fico aqui. Obrigado, gente. Obrigado. Bom, depois que o tempo passou na janela e só a Carolina não viu, ela desatinou, certo? Ela desatinou, não viu que a festa acabou, continuou sambando e ela desatinou. É uma música fantástica, uma letra fantástica que conta essa abertura da mulher que se joga no carnaval e não para de pular e não volta para casa. E também desta mulher que passa a enfrentar a vida sozinha, olho nos olhos, né? Essa olhos nos olhos é de arrepiar os cabelos, né? E assim uma letra assim forte que eu vou ler aqui para vocês pelo menos um pedacinho, porque talvez se alguém não sabe, né? Eu acho que ela é justamente a sobrevivência da mulher que começa a ter que enfrentar a vida a partir das separações, dos divórcios, e ela diz: quando você me deixou, meu bem, me disse para ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci,
mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser ver, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olho nos olhos, quero ver o que você faz, ao sentir que sem você eu passo bem demais, e que venho até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê. E por aí vai, né? Essa mulher que dá a volta, que sente que pode dar a volta, que sente que é capaz. E ele traz isso de uma forma brilhante, né? E então nós temos agora uma mulher nas letras que já é uma mulher que ela chama da polis erotizada, ou seja, que ela já percebe a possibilidade de desejo e de escolha, né? Uma mulher que não aparece, por exemplo, que não vou ler a letra toda aqui porque é longa, mas em Mulheres de Atenas, né? Nós vamos deixando de ser Helenas, né? Para que a gente possa, né? Apesar do cotidiano ainda, que todo dia a gente faz tudo sempre igual, porque a gente precisa acordar às 5 horas da manhã, porque tem filho para ir para a escola, e porque tem que trabalhar, e apesar desse cotidiano, e apesar da roda viva, que às vezes a gente se sente como quem partiu ou morreu, né? Porque a roda da vida nos engole, ainda assim, né? Ele diz, né? A gente tem que ter voz ativa e no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a gente para lá, roda mundo, roda gigante. Apesar de tudo isso, a possibilidade da escolha e do desejo aparece. E ele canta isso em Terezinha. O primeiro me chegou, como quem vem do florista, trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista, me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha, me mostrou o seu relógio e chamava de rainha, me encontrou tão desarmada que tocou meu coração, mas não me negava nada e assustada eu disse não. O segundo me chegou, como quem chega do bar, trouxe um litro de aguardente tão amarga de tragar, indagou o meu passado e cheirou minha comida, vasculhou minha gaveta, me chamava de perdida, me encontrou tão desarmada que arranhou meu coração, mas não me entregava nada e assustada eu disse não. O terceiro me chegou, como quem chega do nada, ele não me trouxe nada, também nada perguntou, mal sei como ele se chama, mas entendo que ele quer. Se deitou na minha cama e me chama de mulher. Foi chegando sorrateiro e antes que eu dissesse não, se instalou feito um poceiro dentro do meu corpo.
coração. Obrigado. Bom, seguindo esse momento mais livre, a gente tem até, ele traz até a prostituição empoderando as mulheres e não só submetendo, né? Então, ele vai trazer em Ana de Amsterdã, em Folhetim, né? Ana de Amsterdã, sou a Ana do dique das docas, da compra da venda, das trocas, da troca das pernas, dos braços das bocas, do lixo dos bichos, das fichas, sou Ana das loucas, né? Ele vai trazer em Folhetim, te farei todas as vontades, né? Te direi meias verdades, sempre a meia luz, e te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis, ou seja, um empoderamento aí, no sentido de que não estou aqui de boba, não, vou te enganar, vou te engambelar, bonitinho, você vai sair feliz, vai pagar bem também. Então, ele vai trazendo esse outro caminho dos desejos, da erótica da mulher, e não só da mulher, mas do feminino, porque aí nós temos coroando essa questão que fala da importância do feminino, do poder da prostituição, nós temos a figura marcante da obra do Chico, que é Geni. Eu estava pensando aqui, por que eu sugeri para você interpretar essa música? É difícil. Você não precisa tocar inteira, toca um pedaço. Eu tenho que me preparar. Espera aí, eu tenho que... Isso aqui é tenso, hein? Ó. É muito boa. A música da hipocrisia, né? Apropriada para os dias atuais. A puta que salva a cidade. E depois é apedrejada, mas foi ela que salvou, né? De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. Seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. E um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme Zeppelin. Pairou sobre os edifícios, abriu 1002 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas do Zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando vi nessa cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama esta noite me servir.
Essa dama era Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Mas de fato logo ela, tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro. O guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha os seus caprichos. E a deitar com um homem tão nobre, tão cheirando a brilho e a cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão. Vai com ele, vai Geni, vai com ele, vai Geni. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um, bendita Geni. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou o seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se ao tal comandante, como quem dá-se ao carrasco. Ela fez e ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia o dia, partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. No suspiro aliviado, ele se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em romaria não deixou ela dormir. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita Geni. Obrigado. Pois é, né? Assim, os poetas cantam, né? E a gente consegue acompanhar todas essas figuras, todas essas matizes, todos esses momentos da mulher. E só para fechar esse momento, eu vou citar 2 canções, uma eu vou citar, outra eu vou ler, que é mais curta, da mulher na relação com a maternidade. Nós temos 2 letras muito fortes. Uma é Meu Guri, essa é fortíssima, né? A história desta mãe, com este filho que a sustenta e a presenteia com tantas coisas que ele tem de forma ilícita, né? E que ela vê ele na capa do jornal e diz, ele chegou lá, né? E também, que é a que eu vou ler a letra, que é a mulher, a mãe, essa mãe que é uma mãe que atua, que corre, que vai atrás, que ela chama de profética, né? Essa mãe que já consegue, por a voz, encontrar um lugar de denunciar, de brigar, de falar e de dizer, né? Quando ele escreve a letra para Zuzu Angel, né? Que ela lutou desesperadamente para encontrar o seu filho desaparecido, lutou até morrer também
num acidente de carro que nunca foi explicado, né? E, então, esta mãe, né, que não cansou de correr, essa mulher, esta mãe, que não cansou de tentar encontrar seu filho, eu vou terminar lendo a letra de Angélica para vocês. Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar seu filho, que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Só queria lembrar o tormento que fez seu filho suspirar. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar por seu menino, que ele já não pode mais cantar. Essas são as mulheres do poeta, da poesia de Chico Buarque. Vamos abrir aí. Vamos conversar sobre o quê? Esse aqui, vocês podem compartilhar, esse aí o público pode perguntar, pode ser? Beleza. Gente, quem tem perguntas? Perguntas, comentários, qualquer coisa. Só quero dizer que é uma alegria, um espaço de civilidade, né? Porque civilidade é uma coisa que está em falta hoje, é uma extinção. Então, aquilo que eu estava dizendo antes, né, do Ricardo, Suzana, a gente com o Dodecafônico, a psicanálise com a Rita, a Margarete, Maria Célia, vocês, né, o público que prestigia, porque a gente precisa das pessoas, né? Tão difícil a gente ter as pessoas hoje também, entendendo que tem gastos, que a gente precisa ter um mínimo de investir, de valorizar isso, né? Porque isso também é uma questão séria, né, a se pensar. Porque hoje tudo que é ligado à cultura, à arte, a gente acha que tem que ser de graça. A gente quer ter o VIP, a gente quer... Mas as pessoas não pensam nas pessoas que vivem disso. Então, assim, espaços de civilidade, espaços... É tão bom a gente estar partilhando disso aqui, né? Um momento tão... nos dias de hoje, a gente precisa ressaltar. Quem tem perguntas? Vamos ver. Quem quer perguntar para ela sobre alguma... Aí não vai chegar, vai ser você que... se você... Prazer, eu sou a Cristiane, eu sou psicanalista, trabalho na pediatria de São Paulo, né? E trabalho em oncologia pediátrica, trabalhei no Grendac e vim para Jundiaí. Eu escrevi para a doutora Rita, né, Rita? Falando que eu quero conhecer melhor a psicanálise em Jundiaí. E agradeço pelo espaço. Aí eu estou trazendo meu filho na fermata. Ricardo comentou da reunião, né? Eu já trabalho sobre o feminino já há mais de 20 anos e dei aula, né? Eu sou psicanalista lacaniana, eu sou da EBP, do CLINHA, estou na formação lacaniana e hoje estou na psicanálise do SEDES, né? Fazendo psicanálise de criança, terminando a formação. E eu acho que a gente está se deparando com um mundo muito alucinado, que eu acho que a gente está realmente... escutando as mães e as crianças, né? Meu trabalho basicamente é com mães e crianças, né? Hoje eu estou fazendo mestrado em suicídio, suicídio adolescente, né? Na FMJ, e sempre me deparo com as mesmas questões que eu acho que a mesa colocou aqui, né? Que quem paga a conta é a mulher, né? As estatísticas do suicídio, por exemplo, estão assim, as tentativas maiores, tanto de autolesões como suicídios, são de meninas sobretudo de 15 a 24 anos, né? Quando a gente vai em hospital pediátrico, os cânceres, né? Muitos, a maioria, sobretudo os mais fatais, eu trabalho na área de transplante de medula, né? São meninas. Então, a gente vai, ao longo de toda essa formação, e trabalhando e ouvindo mulheres grávidas, gestantes, na época da gravidez,
e também quando eu tive bebê, né, no puerpério, enfim, sempre um espaço de escuta na análise, né, tanto do meu analista, que foi o Márcio Peter de Souza Leite, eu acho que vocês devem ter conhecido, né, sempre dividida nesse enigma sobre o que é ser uma mulher, né, porque a gente se divide no sentido de, como o Chico traz, né, de que é um grande enigma. E esse enigma tem sido sempre capturado, sobretudo, na sociedade de consumo, né, como um enigma de objeto de troca, objeto de uso, sempre numa medida monetária, né? Sendo que nós, seres humanos, acho que Frida Kahlo traz isso, né, nós somos imanentes, nosso valor é imanente. Não, ele já está dado. Assim, quando eu nasço, sou um bebê hoje, eu já tenho um valor por si só, né? Então, eu fico me perguntando sobre esse valor da mulher hoje, né? Sobre o lugar que ela está ocupando. A gente viu essa coisa trágica essa semana da Marina Silva, né? Que sempre viveu esse tipo de violência política. Então, assim, essas coisas ressoam. Aí, quando a gente vê a obra da Frida Kahlo, né, que a mesa traz sobre o Chico, eu fico pensando sobre essa captura cruel, maléfica, né? Ontem eu estava lendo o texto da Melanie Klein sobre luto, né? Que é uma modificação também sobre a questão feminina, né? O luto ele é feminino na sua grandeza, porque a gente só elabora um luto quando a gente acredita na criação da natureza, na capacidade da vida de se criar e se reconstruir, né? Música do Chico de novo, né? Então, esse enigma, eu fico pensando onde que ele está hoje, né? Porque ele está tão abafado, está tão sufocado, né? E tem muitas pessoas querendo nomear para a gente o que é ser mulher, né? Sempre numa ideia de captura colonizada, ou da academia, ou da roupa, ou do sapato, da sociedade que está sempre querendo, tiranicamente, tirar a gente da nossa efemeridade, na nossa grandeza, né, de um espírito que, para mim, se renova e se modifica a cada dia, né? E a obra de Freud, eu acho que traz a grande pergunta: o que quer uma mulher, né? O que é uma mulher? Que é a grandeza da gente poder se perguntar o quanto a gente veste roupas erradas, de tipo assim, joga tudo fora, né? Eu acho que faço análise há 20 anos, a gente vai se desconstruindo e encontrando realmente que esse enigma ninguém pega, a gente só faz um abrigo nele. A minha solidão é o que me salva, né? Ninguém vem. Uma vez eu falei para o Márcio: ninguém vai tirar o meu próprio enigma, né? Eu vou encontrar um nome para ele aqui, mas ele é meu. E ele falou: é isso aí. São comentar ou alguém faz outro? Alguém mais, gente, quer comentar, fazer algum comentário, perguntas? Aqui. Vou perguntar para a minha argentina preferida, óbvio. Um dia, a Maria Célia me disse, num grupo que a gente trabalha, né, Maria Célia, que na Argentina mulheres não têm cólica menstrual. Até hoje penso nisso. Então, ela é puxa-saco, ela é muito melhor que tudo, sempre. Né? Mas a questão é, né, como é o feminino na Argentina? Né? Eu acho que é interessante a gente falar de outras culturas. Tem que usar você para isso, para falar disso. Sim, tá bom? sim. Olha, como eu já disse um pouco no meu começo, o feminino, mais que um ser, é uma posição. E uma posição num entramado simbólico. Então, não é o mesmo ser mulher na Argentina, não é o mesmo ser mulher no Brasil. Eu tenho 25 anos de jundiaiense, até, que não é qualquer coisa. Eu adoro, entre parênteses, eu adoro Jundiaí. Mas, quando eu cheguei aqui, essa é a anedota que a Karina traz, eu falava pouco português, e eu escutava muito isso da TPM, e falava: o que estas mulheres estão falando?
E realmente eu não tinha. Agora acho que na atualidade tem um pouquinho mais esse conceito, mas na minha época, minha amiga mais nova pode falar, mas na minha época isso não existia. Nem na minha mãe, nem nas minhas irmãs. Não era tema, assunto que a gente falava com as amigas. O máximo é, bom, olha se eu manchei porque eu estou menstruada, mas não fazer educação física porque está menstruada, jamais. Deixar de fazer coisas porque jamais. E eu me deparei aqui um pouco com toda essa questão do entramado simbólico do feminino e do sofrimento feminino no Brasil. Acho que as mulheres brasileiras sofrem mais. Que o sofrimento é maior porque pelo entramado simbólico onde a cultura brasileira as traz. A gente estava falando até ontem de que o brasileiro, eu acho, minha opinião super pessoal, valoriza pouco o que ele tem. E acho que as mulheres não são exceção. Uma coisa interessante para pensar nesta questão do entramado simbólico, do pensamento. Eu estou lendo uma teoria muito interessante, muito atual, pensando na mulher atual, sobre os sentimentos públicos. Não sei se você conhece, Margarete. É uma teoria baseada nas feministas, começa com pensamento feministas, mas que elas alegam muito que o sofrimento da mulher é a cultura. E o entramado simbólico onde a cultura está. Eles têm uma frase muito representativa e, a sua vez, engraçada. Menos psiquiatras, mais sindicatos. Mas que fala um pouco dessa luta. Porque eu lembrei dos pensamentos públicos. Eu consegui um livro traduzido ao espanhol de Anne Vetkovich, sobrenome super estranho, sobre a depressão como um sentimento público. E não tem nada traduzido ao português. Eu fiquei pesquisando porque eu queria indicar uma leitura super interessante sobre esta questão cultural e social, que a gente chama de entramado simbólico, que adoece. E eles trabalham muito interessante sobre o tema do sofrimento feminino, da depressão, da ansiedade. E eles estão muito contra com toda a medicalização, porque eles dizem que quando você medicaliza, trata como particular algo que é coletivo. É a teoria dos sentimentos públicos. Aqui no Brasil não tem nada, está tudo em inglês. Espanhol a gente acha um pouquinho. Mas é interessante pensar esta questão da posição do feminino no contexto, em cada contexto sociocultural. Respondi, Karina? Claro. Não, eu ia só fazer um parênteses aqui, falando de cultura, né? Daquilo que a gente recebe na transmissão. Só um cantinho, um exemplozinho da minha nona. A minha nona, ela morreu com quase 100 anos, e ela teve 15 filhos e criou 12. E ela dizia assim, é minha bisavó. E quando a gente reclamava que estava com cólica, ela disse assim, mas que coisa terrível, por que vocês menstruam tanto? E aí a gente disse assim para ela, mas, nona, você não menstruava? Não, menstruava um pouquinho, ficava grávida, amamentava. Aí, quando vinha de novo, eu ficava grávida. E aí eu amamentava. Eu menstruei muito pouco nessa vida, não sofri isso tudo, não. Mas você não está propondo essa solução, né? Para diminuir o sofrimento feminino. Tomar cuidado com a Rita, tem que tomar cuidado. Ai. Achei muito interessante as perguntas que foram feitas, né?
Eu vou comentar de trás para frente, começando com a minha argentina preferida. Bom, tem várias coisas aí, né? Eu acho que a primeira, eu acho sério quando você diz as mulheres brasileiras sofrem mais, né? E eu acho sério. Talvez seja possível, porque estou pensando aqui, pensando alto junto com vocês, talvez seja possível. Mas o que eu tenho, pela minha formação, né, eu sempre circulo muito entre o mundo micro e o mundo macro, né? E eu acho que aqui a resposta no macro é muito importante, eu diria, eu chutaria, né? Por quê? É incomensuravelmente absurda a diferença entre os níveis educacionais que a Argentina possui e que o Brasil possui, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu me lembro, você estava falando que não tem publicações aqui no Brasil, eu me lembro que eu tive a sorte de viajar para a Argentina na década de 70, enquanto eu era estudante aqui da psicologia, na USP, mas não tinha nada de publicação traduzida de psicologia. Não tinha nada. E, na época, eu lembro que fiz uma viagem para a Argentina e, assim, eu me esbaldei, né, porque pude ter acesso a uma literatura que estava em espanhol. Por razões pessoais, eu convivi com uma pessoa que falava espanhol desde pequena. Então, era o mundo me preparando para ir para o México, né? Vocês sabem que eu vivi no México. Mas então eu entendia, eu lia e entendia, e aí então eu tive acesso a uma literatura maravilhosa, que não tinha na biblioteca, não tinha em lugar nenhum. Quer dizer, a gente em formação qualificada, né? Então, você sabe que eu lembro que eu ficava encantada. A gente andava nas ruas, as pessoas lendo, cada um com seu livro, isso lá na década de 70. Quer dizer, nós estamos hoje longe, 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 longe disso. Eu não sei qual é a situação hoje da escolaridade na Argentina. Eu não sei o que aconteceu com as mudanças dos últimos tempos, mas acho difícil também ter um retrocesso tão grande, porque o avanço nos níveis de escolaridade do país eram excepcionais. Então, eu acho que as mulheres brasileiras sofrem, sim, muito mais. Mas aí eu estou pegando, né, o grosso. Sofrem por pobreza, sofrem por racismo, sofrem por desigualdade de gênero, sofrem por desigualdade de idade. Então, a gente não pode sofrer pela pobreza. Então, eu acho que a gente, cada vez mais, precisa tomar em conta, né, esses determinantes sociais de desigualdade que acabam definindo padrões de sofrimento, né? Então, eu acho isso extremamente importante. Menos psiquiatras, mais sindicatos, depende do sindicato, tá? Porque precisa ver se tem se tem mulher nesse sindicato, como é que faz, porque a gente tem governos de esquerda e a gente sabe que nem sempre, né? O fato de você trabalhar com setores progressistas não garante a possibilidade de você ter espaços de poder e de discussão e incorporação de políticas que promovam igualdade, como teria que ser, né? Então, eu acho assim que isso é uma coisa extremamente importante, né? Para responder a Karina. Para responder desculpa, Cristiane. Também eu achei super interessante assim as suas colocações, mas aí, de novo, o que eu fiquei me perguntando enquanto a Rita fazia a apresentação, eu me perguntei, né, será que a mulher da pergunta do Freud ainda é a mesma? Né? Será que? Acho que não, né? Também acho que não, né? Então, eu não sei. Quando a gente faz essa conversa, né? Quer dizer, o que quer uma mulher, essa insistência em que a gente quase que romantiza e coloca a mulher nesse lugar de enigma, né? Assim, aí questionando até essas questões um pouco da psicanálise, né?
Sinceramente, eu não sei até que ponto isso se sustenta, né? Porque a gente poderia... As letras da música do Chico poderiam ter sido feitas também visando um amor de uma mulher por um homem, né? Quer dizer, então um homem pode ser tão enigmático, digamos assim, né? Para qualquer relação heterossexual, homossexual, quanto essa forma de cantar que o Chico apresenta para estas mulheres, né? E eu estava brincando aqui com a Rita, com a Maria Célia, porque a gente colocou, numa das divulgações lá nossas, foi colocado um pedacinho da música Essa Moça Está Diferente, não sei se alguém viu, e a letra dessa música tem um momento que o Chico fala assim, vou ler, que eu peguei aqui no celular. Essa moça está diferente, já não me conhece mais, né? Essa moça está diferente, já não me conhece mais. Ela está para lá, de para frente, está me passando para trás. Depois, essa moça está decidida a se modernizar, né? Então, eu acho que é essa que ficou no miolo entre o primeiro bloco e o segundo. Ela está decidida a se modernizar. Ela só samba escondida, que é para ninguém reparar, né? E fala muitas coisas interessantes, né? Na face da janela. É. Aí ele fala assim: essa moça é a tal da janela, que eu me cansei de cantar. E agora está só na dela, só está botando para quebrar, né? Aí ele fala várias coisas que ele ainda gosta, no fundo ela ainda me quer, né? Eu faço-lhe um concerto de flauta e não lhe desperto emoção. Eu acho que o que ela quer é ver o astronauta descer na TV, né? Então eu acho que, e ele usa essa palavra modernizar, então ele está cantando justamente essas mudanças, né, incríveis, né, que aconteceram nas últimas décadas com as mulheres, que são, inclusive, né, a modernização do núcleo familiar, né, das formas de família, né, a modernização na escolaridade, né, na entrada das mulheres no mercado de trabalho, né. Agora, isso, se por um lado trouxe muito avanço, trouxe mais violência para as mulheres, né? Tem mais violência de gênero, né, sobre a vida das mulheres, né? Mais exposição e mais provocação, entre aspas, né? Nas relações de gênero, nas relações afetivas, nas relações amorosas, né? Então, eu acho que as mulheres sofrem mais mesmo, porque eu acho que provavelmente que as argentinas, né? Porque tem um contexto, né, que é penoso para as mulheres hoje em dia. Então, acho que isso explica e muito essa dificuldade de se entregar, né, para o seu desejo, né, uma dificuldade de lidar com a maternidade, uma dificuldade, né, de estabelecer relações de confiança afetivas, né? O único problema é aparecerem os bebês reborn, né? Que isso vai ser tema da próxima, porque né, o que isso significa no mundo, né? Eu acho que assim tem havido alguns comentários até do Dunker e tal e outros, mas que eu acho que vem isso muito do ponto de vista da individualidade de cada um. Eu acho que isso é um fenômeno social importante que está surgindo num país com sérias reduções das taxas de fecundidade, um país que ainda está vivendo os lutos da pandemia, né, com mortes, reduções de tamanho de família, convivências familiares, etc. E tal. Então, eu acho que está sendo tomado muito assim. Eu acho que a gente não entende o fenômeno, não está entendendo o fenômeno completamente. A gente não sabe o quanto ele é no Brasil. E, no Brasil, a gente não sabe o quanto ele é da região sul-sudeste, que, inclusive, são as regiões que têm as menores taxas de fecundidade, né? As famílias estão menores ainda, e as taxas de suicídio são maiores. Depois a gente conversa um pouquinho, que eu também trabalho com suicídio lá na Unicamp, e me interessa muito te ouvir mais e conviver mais com você. Enquanto você estava falando da tradução, passamos
bons bocados para estudar psicanálise, né? Eu estava vendo, esse traduzido direto do alemão para o português é de 2010. A gente teve que ralar para estudar psicanálise, né? Pois é, porque em português era traduzido para o inglês, do inglês para o português muito ruim, a gente tinha que acompanhar com o espanhol junto, né? E por aí foi. Então foi muito difícil, né? É assim, um percurso difícil. E eu acho que nesse ponto, né, é que a Argentina caminhou muito mais rápido e conseguiu, de fato, ter, né, muito, tanto que a Maria Célia é psicanalista pela faculdade, né? Pela universidade. Aqui a psicanálise a formação é por fora, é para além, né? É para além da psicologia. Então, assim, são muitos desafios, né? Muitas coisas. O horário nosso está batendo. Tem mais alguém? Pode. Eu só ia pontuar que eu acho assim, exatamente o que você começou a falar, eu até terminaria. Eu acho muito difícil a gente pensar na mulher contemporânea, né, com todas as mudanças que mulheres nós vivemos, né, da minha geração e as gerações de agora que agora não estão querendo engravidar. Eu acho que é muito difícil a gente pensar nisso isoladamente, sem a gente pensar no homem. É isso que eu queria pontuar, porque a impressão que me dá é que nós, mulheres, estamos sempre muito sozinhas. Nós estamos sempre promovendo as mudanças, claro, nos interessa, mas não há a correspondência no mundo masculino. E aí eu penso, será que as mulheres não querem engravidar? Porque é muita coisa, porque hoje elas têm que trabalhar, não há mais homem que sustente, não existe mais isso. Mas os homens, eles não se modificaram na mesma medida. Então, de repente, a minha geração foi a que escolheu trabalhar, ser mãe, fazer tudo. Minha filha, acho que me vê exaurida. Talvez ela fale, mãe, talvez acho que é demais para mim, olha como você ficou. Então, de repente, olha como você está, né? Aí eu fico pensando, se os homens não entraram na divisão de jornada, não estão querendo realmente fazer absolutamente nada no papel que era assegurado, que sempre foi das mulheres. Então, realmente, nós somos sempre heroínas. E até, por exemplo, o Chico fica, né, dizendo, ele relata sempre mulheres sempre sozinhas, sempre lutando, são elas. E carinhosas, ele só pensa nessa romantização, e a mãe, ou a mulher-mãe, né? Então, assim, a gente não sai deste papel. Então, fica muito difícil a gente tem que manter esse papel novo, mas não há contrapartida do mundo masculino que, bem ou mal, seriam os nossos parceiros. Então, realmente, essa é a questão que eu coloco para discussão, né? Acho que ver só o papel da mulher isoladamente, sem que esse homem também participe, fica muito difícil. Minha visão, só para vocês. Sim. Bom, quando a gente fala o feminino em posição entramado, entra o masculino também. Porque o masculino também está no mesmo entramado. E eu acho que ele está querendo mudar, mas mais ou menos, alguns sim, outros não. Tem alguns que não querem assumir aquela questão do patriarcado, mas também não sabem como se alojar ou como faz. Eu vejo muitos adolescentes homens perdidos. Como eu faço para não ser um patriarca, a gente chama de machirulo, e não como eu não sou um macho alfa, mas também como eu me posiciono num lugar de homem. Então, se a gente pensa tanto o feminino como o masculino como seres num entramado simbólico que excede o individual, a gente entra todo mundo no mesmo entramado. E a gente fala, e estamos aí, tentando nos alojar, acomodar. E se a maternidade é, ao menos, 2 cuidando do filho, acho que fica um pouco mais fácil. Eu acho que é importante a gente lembrar o quanto também,
homem não pode chegar numa mulher numa balada e cortejá-la, que pode ser assédio. Né? Então, você vai em lugares, você vê os homens apartados das mulheres. Parece que não tem um traquejo efetivo de posição masculina mais. Eu acho que tem essa questão de violência, de, se eu passar a mão no cabelo dela, ela vai falar que eu estou abusando. Mas eu acho que é uma questão mais de posicionamento. O homem não assume essa posição familiar. Esse é o grande problema. Talvez não saiba como. Ele não sabe como. E aí a mulher já está no mundo do trabalho, então ela tem que fazer duas coisas, literalmente. Hoje já não tem mais escolha. Né? E o homem não está fazendo o outro lado. Então, realmente, a gente chega na minha idade exaurida. Pode piorar. Eu acredito, até porque a gente atende, né, homens e mulheres, né? Então, a gente escuta os dois. E eu acredito que tem uma questão importante, que é justamente isso que nós estamos percebendo, essa reorganização, né? Essa reacomodação, né? Esse simbólico que está se reorganizando. E eu acho que hoje tem também uma questão importante, que as comunidades são comunidades familiares. Hoje a gente já não tem tanto o núcleo familiar, né? A gente tem comunidades, o pai está com outra mulher, a mãe, às vezes, está com outro homem. Então, tudo isso também cria uma condição mais, como é que eu posso dizer, complexa. Não é difícil, não é impossível, mas é mais complexa, para que a gente possa, de fato, para que eles possam, de fato, entender o lugar deles. Mas, do mesmo jeito, eu acho que nós, mulheres, nos questionamos. Eu sinto que muitos já estão se questionando. Eu senti um aumento grande, depois da pandemia, da procura dos homens por tratamento, que não era tanto assim. Então, eu acredito... Eu tinha um professor que dizia, calma, calma, que o mundo caminha com pés de chumbo, com chumbo nos pés, né? Então, eu acredito que esse movimento... Até porque, por que tanto esta pergunta, o que quer uma mulher? Porque, de fato, esta pergunta ressoa. Eu escuto adolescentes de 17 anos perguntando assim para mim, mas eu me ofereço para pagar a conta ou não? Mas eu abro a porta do carro ou eu não abro quando o Uber chega? Ela vai gostar ou ela vai me achar um babaca? Então, coisas muito simples que aconteciam espontaneamente, hoje... A pergunta, o que quer uma mulher, não é uma pergunta só dos poetas, nem só de Freud, nem só nossa, é uma pergunta, porque, de fato, há uma questão colocada. E eu acredito que não é pejorativo, nós podemos levar para esse lado, podemos pensar assim, que chato, já ouvi muitos desses comentários nas redes, que chato, todo mundo fica falando o que quer a mulher, ninguém sabe. Não é por este lado, mas há, sim, uma questão de qual é o lugar mesmo hoje. Qual é, de fato, a nossa posição? O que, de fato, hoje... Foi muito interessante um trabalho que nós fizemos uma vez, onde as mulheres não quiseram flores como presente, elas quiseram cartão de crédito. E isso escandalizou os homens de um jeito, gente, que foi um rebuliço que a gente não imaginava. Então, são muitas coisas em ação. Não é para criticar a mulher, mas é para a gente ver como tudo está mudando muito, como a letra que a Marga trouxe, como a gente desatinou. Então, eu acho que todo esse movimento, né, talvez os homens ainda não conseguiram acompanhar, ou eles estão esperando a gente decidir primeiro. Eu não sei o que é que está acontecendo, não é? Eu não sei se eles estão esperando a gente responder primeiro ou não. O fato é que é importante a gente pensar que existem muitas possibilidades para se viver o ser mulher. Podemos viver pela via do trabalho, da carreira, da maternidade, da arte, como a Frida Kahlo, né? da poesia, daquilo que a gente quiser, né? Então, esse mundo, hoje, ele está ali, né? E eu acho que é isso que nós podemos aproveitar. Quando os homens vão conseguir acertar o passo com a gente, talvez a gente tenha que fazer aula de dança de novo. Aliás, o Ricardo convocou a gente.
O Ricardo já convocou e disse que tá bom. Ele ia ouvir as mulheres na canção de Chico, mas ele queria que a Maria Célia trouxesse os homens no tango. Eu acho assim, brincadeiras à parte, esse é um grande tema. É um grande tema. Eu investiguei, eu trabalhei meu mestrado, meu doutorado sobre masculinidade e gênero, né? E depois eu brinco e falo assim, depois de 20 anos, eu achei eu quase me aposento da temática. Não, estou brincando. Porque eu acho difícil. É difícil, é complicado quando você pensa, inclusive quando você pensa socialmente. Você pode ter, é isso, né? A gente encontra, logicamente, homens que estão se indagando, né? Homens que estão procurando a clínica, homens que estão cresce, né? Mas eu acho que cresce num ritmo muito lento, né? Muito incompatível com a urgência, né, com a urgência do momento. E eu acho isso um ponto bastante complexo, né? E eu acho que é mais complexo, pensando na carga de trabalho das mulheres e das famílias, é que vem por aí, né, o cuidado com os idosos, né? Quer dizer, então as mulheres do grupo, né, da faixa dos 40 anos e mais, né, vão ter que se preocupar consigo mesmas, né, nos processos de cuidado com a própria saúde, cuidar com o seu próprio adoecimento e dos demais, né? Lembrando que os homens, né, morrem mais cedo, adoecem e têm menos capacidades desenvolvidas ao longo da vida para cuidar da sua própria saúde, né? É sempre a mulher que cuida também, né? E estas mulheres, a gente tem visto, né, por exemplo, trabalhos por exemplo, Portugal, a população já está bem, é o país mais envelhecido da Europa, né? Portugal tem o maior número de pessoas idosas, né? Então, assim, que serão mulheres, tá? Então, são mulheres que viverão sozinhas, né? Porque as famílias já se desfizeram, com filhos, com vidas estruturadas de maneira distante, né, isolada também, e com poucos recursos financeiros. Então, os governos que já estão enfrentando esse problema, e é por isso que os governos, o que eles veem como solução? Ah, não, as mulheres têm que ter mais filhos de novo. Pois, né? A gente sempre tem que pagar a conta. Enfim, eu quero dizer que é tema que não acaba mais. Obrigado. É bom que não acabe mais, porque assim a gente vai continuar se encontrando. E a gente vai mandar para vocês, quem assinou a lista, deixa para a gente... Assinou, não, só pôs presença, deixa o e-mail, deixa o telefone para a gente mandar os nossos próximos encontros. Está aqui na porta. E aceitamos sugestões, certo? Sim, podem mandar sugestões de debate, interesse e tudo isso. A gente quer agradecer vocês de estarem aqui nessa retomada, agradecer o João pela dedicação, a Suzana e o Ricardo pela casa oferecida, e é muito bom que a gente tenha tantas questões, porque é isso que vai fazer a gente continuar se encontrando, certo? É isso aí. Beijo, gente. Bom domingo. Obrigada.